aqui e agora para a sua participação. Se nós quisermos superar os preconceitos, seja de raça, gênero, sexo, etc., xenofobias, é preciso aqui e agora plantarmos para amanhã nós conseguirmos criar um outro tipo de cultura que nos ajude a superar isso. Se nós quisermos ter uma sociedade solidária, é aqui e agora que a gente planta a solidariedade para que nós possamos colher uma sociedade solidária amanhã. Eu tenho dito por aí, não me canso de dizer, a agricultura nos ensina uma coisa muito simples. Se nós quisermos colher abacate, plantemos abacateiros. Não dá de plantar limão querendo colher abacate. Ou seja, se nós quisermos uma sociedade com justiça social, eu chamo de socialismo, cada um chame do jeito que quiser, é preciso plantar aqui e agora. Não dá para... Não, aqui é capitalismo, então, mas lá na frente do socialismo eu vou superar o meu machismo. Isso não existe. Conteúdo e forma se articulam dialeticamente. O conteúdo é importante e a forma também. Se quisermos essa nova sociedade, nós precisamos articular o concreto imediato, desde o primeiro dia da luta econômica, com aquilo que a gente quer produzir ali na frente. Mais que isso, do ponto de vista do método, é preciso nós termos cuidado com os personalismos. Não nego aqui a importância das direções, das lideranças de massa, como é o caso do presidente Lula e a sua defesa. Não nego, as lideranças de massa são importantes em todo o momento histórico. Entretanto, é preciso ter clareza. Quem faz mudança não é o líder. Quem faz mudança é classe organizada. E isso é fundamental para o projeto. Ou seja, nós não faremos as mudanças profundas que nós queremos nesse país se nós não organizarmos a classe trabalhadora ou as classes trabalhadoras. Eu acho que nós temos que ter um cuidado muito grande, porque às vezes um sujeito lê 3 livrinhos ou assume o cargo de uma diretoria, ou etc., e o cara já empina o nariz e se acha o tal, achando que é a categoria que deve favor a ele, que é o povo que deve favor a ele. É o contrário. É o dirigente, é o militante que deve a prestação de contas para a sua categoria e para o povo. Porque se não fosse a categoria que o sustentasse, inclusive economicamente, ele não seria e não teria as oportunidades que tem de às vezes poder ler jornal todo dia, de viajar o mundo, de se formar. Então deve sim a sua categoria a prestação de contas cotidianamente. E assim a gente produz também uma relação dialética entre base e direção, e vai projetando cada vez mais gente a condição de militante e dirigente. Às vezes tem gente que não quer projetar dirigentes porque vai concorrer com ele. A questão não é concorrência. Fazer mudança social, fazer revolução, fazer transformação, não é um nem dois, é classe organizada, e por isso tem que investir em milhões e milhões de militantes para nós podermos fazer isso. Outra coisa, é preciso ter clareza de que nós temos que ter muita paciência e generosidade, principalmente conosco. Às vezes nós queremos ir para um lugar, fazer uma análise de conjuntura, que todo mundo concorde conosco, se não concordar é pelego, tá? Ou queremos formá-lo num curto espaço de tempo. Olha, eu estou há mais de 30 anos no MST e cometo um monte de erros. Como é que eu vou querer que um militante que entrou ontem tenha as mesmas condições? Então é preciso ter paciência, generosidade. Eu tenho 2 filhos e brinco com a nossa turma. Tem que dizer todo dia, já escovou o dente, já tomou banho, já arrumou seu quarto. E não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, são vários anos da vida. A formação política e ideológica é mais ou menos isso.
é todo dia, é permanente, é um processo para que se acumule formação política e ideológica. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: nós estamos num período de eleição e é evidente que todos nós temos que entrar de cabeça nessa eleição, porque não é uma simples eleição como foram algumas outras. É a disputa política de projeto. São dois projetos, por isso que o centro se desfaz na hora da crise, porque ou você está de um lado ou você está do outro. E é preciso disputar isso palmo a palmo, passo a passo. Mas não tenham nenhuma dúvida, é preciso politizar a classe trabalhadora, porque as reformas que nós queremos implantar, espero que com Haddad, com Marinho, com Suplicy, com Gilmar Tato, com a bancada federal e estadual que nós temos que eleger, vão depender de luta popular. Se alguém acredita que elegendo Haddad acabou a nossa batalha, pode tirar o cavalo da chuva. As batalhas de classes no Brasil serão intensas, seja nós perdendo a eleição, seja ganhando. Vocês imaginem a hora que nós resolver fazer a discussão sobre os meios de comunicação nesse país. Vocês acham que a Globo, a Bandeirantes, Record e etc. vão ficar quietinha? Não, é preciso ter massa na rua, é preciso ter luta política. Quando discutirmos que vamos rever todas as privatizações que foram feitas, a reforma da Previdência, você acha que a classe dominante brasileira vai ficar quietinha? Não, eles vão vir para cima, ainda mais quando colocar temas como reforma agrária, reforma urbana e assim por diante. Companheiros e companheiras, é preciso votar sim, mas é preciso ter clareza que nós precisamos organizar a classe trabalhadora para que essas reformas que nós queremos fazer tenham força política para serem implementadas. Por essa razão, não gosto da ideia de que, e eu acho que também houveram erros, mas não se trata agora de fazer individualizar, quando dizer, por exemplo, como foi dito, nós elevamos o nosso povo à classe média. O cara que ganhava R$ 1.500 virou classe média. Gente, a classe trabalhadora é muito diversa. Há uma diferenciação social muito grande, mas o peão que ganha 5, 7 mil, às vezes é classe trabalhadora e está sendo explorado pra caramba. Se nós não criarmos identidade de classe, nós não vamos conseguir fazer um enfrentamento aos nossos inimigos. E identidade de classe com consciência política. Aliás, muitos têm perguntado, depois das falas do Coiso sobre o MST, diz que vai meter bala em nós não temos nem respondido, porque talvez é isso que ele queira, que a gente responda. O que nós temos respondido para a nossa militância? 3 coisas. A primeira, Paulo Leminski, um grande poeta paranaense meu conterrâneo, diz o seguinte: um povo com consciência política utiliza qualquer instrumento como armas contra os seus inimigos, sejam eles livros, poesias, noites, paus, pedras, qualquer coisa. É preciso criar consciência política. Isso é fundamental. 2, nós não acreditamos que nós resolveremos os problemas do Brasil com a morte. Podem ter certeza disso. Se não resolvermos com a vida, não será com a morte. Não será com a morte, tenham certeza disso. Aliás, nós preparamos, às vezes a esquerda, língua vermelha, e é importante ter língua vermelha, mas é importante ter força social e política. Língua não muda o mundo, e muda é luta organizada. Às vezes, não, é porque nós temos que matar. Nós preparamos o nosso povo para a luta de massas. É isso que nós preparamos, para a luta de massas, e vamos formar consciência. Talvez virá um momento
que nós tenhamos que mudar a tática e a estratégia. E aí talvez teremos que fazer outro tipo de luta. Mas enquanto tivermos nesse ambiente, ó, embaixo de um coberto, não tem ar-condicionado, mas estamos na periferia, no meio do povo, podendo fazer reuniões, prosas, conversa, etc., nós precisamos disputar esse espaço o tempo todo, disputar no WhatsApp, em qualquer lugar, para produzir consciência política. Se nós não produzirmos consciência política, não adianta dizer que nós vamos pegar em arma assim por diante. Porque um cara sem consciência pode pegar uma arma e dar um tiro em qualquer um, para qualquer lugar. É preciso ter clareza política e ideológica. É disso que eu estou falando. Eu não estou querendo dizer que não tenhamos que fazer outras lutas no futuro. E por fim, é preciso... Aliás, nisso o nosso grande filósofo, Zé Geraldo, né, para responder a direita, na música que ele escreve, ele diz o seguinte: toda força bruta representa nada mais do que um sintoma de fraqueza, né? Quanto o cara mais brutalizado, mais é porque de verdade está se sentindo enfraquecido, né? Então eu quero concluir aqui, acho que já passei do tempo, dizendo que nós vamos para essas eleições, nós vamos fazer o Congresso do Povo, nós vamos fazer um Congresso do Povo estadual grande, nós vamos fazer um Congresso do Povo nacional grande, nós vamos construir um processo de mobilização onde ninguém tem verdades absolutas, mas todos temos verdades a dizer. E todos devemos participar dessa construção para fazer o melhor diagnóstico e estabelecer a melhor estratégia que nos leve, agora nessa conjuntura, até 7 de outubro, ganhar as eleições do Estado de São Paulo e do Brasil. Mas a partir de outubro, continuar o processo organizativo para fazer as mudanças que nós queremos, sonhamos e vamos fazer no nosso país. Talvez estejamos num tempo de dificuldade, mas nós estamos, e eu particularmente estou muito otimista, Suplicy. Pensem em 2016, um bocado de gente quase foi para debaixo da cama. Não, a militância resistiu, a militância foi para a rua. Nós não conseguimos colocar o povo na rua, é verdade, porque talvez tenhamos cometido um equívoco de dizer: votem em nós que nós resolvemos. Tem que votar sim, mas se o povo não participar, não resolve. Aí tem retrocesso, como nós tivemos. 2016 saímos na resistência e hoje a nossa militância está de cabeça em pé, não de nariz empinado, de cabeça em pé para fazer todas as lutas que sejam necessárias, agarrar essa campanha e agarrar essa ideia de politizar e organizar a classe trabalhadora para nós enfrentar os desafios futuros. Vivemos um tempo de tempestades. E na tempestade, muitas árvores caem, principalmente aquelas que estão corroídas por cupins. Muitos galhos podres vão cair, construções mal feitas vão construir. Mas diz o provérbio chinês: quem tem raízes não teme as tempestades. Quem tem raízes acolhe os ventos. Quem tem raízes se prepara no inverno para fazer as mudanças para produzir a primavera. E a primavera está chegando e nós seremos vitoriosos e vitoriosas. Um grande abraço.